Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado, 964-450532. Cheinhos de convidados maravilhosos hoje. Não que os outros dias não estejam, todo dia tem, né? Mas tem dias que a gente fica tão feliz, né? E agora nós vamos falar de um assunto, hein, gente? Ó, decisão nova aí da NPD, tá? Autoridade Nacional de Proteção de Dados, proibindo meta de compartilhar dados que não vem sendo cumprida hoje em dia, tá? Os Big Techs compartilham tudo que você faz numa pesquisa no FB, né, ou no Google. Em poucos segundos depois já começa a chegar anúncios sobre o tema pesquisado. E nós temos, para conversar sobre esse assunto, né, o advogado doutor Ricardo Vieira Souza, advogado com direito digital. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos os telespectadores, telespectadoras do Tarde Top. Bem-vindo. Doutor, me fala sobre agora o que está acontecendo, essa novidade. Bom, são duas questões que a gente tem que tratar aqui a respeito do aplicativo WhatsApp e da Meta, né? Que é o conglomerado das empresas WhatsApp Inc., Facebook e demais aplicativos dessa empresa norte-americana. A gente teve uma decisão da NPD, para quem não sabe, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Essa autoridade, para os telespectadores entender, ela é como se fosse uma Anatel, como se fosse uma agência no âmbito do Poder Público Federal, para fiscalizar empresas em relação à proteção de dados pessoais. Então, por exemplo, se teve um dado vazado, se teve alguma utilização indevida de dados pessoais por parte das empresas, cabe à NPD fiscalizar. A NPD, ela deu um despacho através da sua diretoria no mês de julho, falando que a Meta, né, o WhatsApp, ele não poderia coletar dados pessoais, tinha que suspender a coleta de dados pessoais dos seus usuários em território brasileiro. E aí, esta semana, a gente teve uma decisão da Justiça Federal, porque paralelamente tem esse processo administrativo e agora tem um processo em âmbito da Justiça Federal do Estado de São Paulo, que o IDEC e o Ministério Público Federal ingressaram com uma ação civil pública justamente por conta do uso, do compartilhamento indevido de dados pessoais do WhatsApp com as empresas do conglomerado Meta. E a Justiça, ela proferiu uma decisão suspendendo esse tipo de situação aqui no Brasil. Uma vez que a gente já está com os dados também, já foram vazados, as informações já estão com eles. E aí? E o que isso pode prejudicar as pessoas? Esse é um grande problema, né? A LGPD, ela foi criada justamente para proteger os dados pessoais dos cidadãos, né? Mas só que hoje, muito facilmente, os criminosos, eles obtêm dados pessoais das pessoas e acabam praticando esses golpes, né? A gente é vítima, mesmo depois da LGPD, de vazamento de dados pessoais. E a gente precisa, né, o poder público, quando eu falo a gente, o poder público ele precisa criar políticas específicas para combater esse tipo de situação, né? Como, por exemplo, fechar, coibir que esses criminosos tenham acesso facilmente a dados pessoais. Hoje, por exemplo, com o CPF de uma pessoa, você vai em um banco de dados e hoje pela internet tem muito banco de dados que tem dados privados das pessoas, mas só que é de um fácil acesso e aí acabam sendo utilizados para cometimento de golpes e de crimes, né? E isso precisa ser coibido pelo poder público, porque a situação final, quando a pessoa é vítima de um vazamento de dado pessoal, é justamente quando ocorre um empréstimo contraído de maneira indevida, uma conta corrente aberta de maneira indevida, um chip de celular habilitado de maneira indevida, e isso acaba ocasionando esses contratempos, né, na vida dos consumidores. Doutor Ricardo, e isso precisa ser coibido. Mas coibido, tudo bem, mas todos os nossos dados já vazaram, todos os nossos dados, todo mundo já pegou. E agora? Eu quero saber agora para frente, o que pode ser feito, por exemplo, foi proibido. Isso está sendo cumprida, essa lei, e como que proteger, então, esses dados? Como proteger o CPF, já que a gente está, vamos falar, na verdade, a gente está em ano eleitoral.
E nesse momento, tem casas noturnas que a gente vai entrar, né, casa de show, que exige o CPF. Então, quer dizer, ano político, todo mundo quer o CPF de todo mundo para mandar coisas políticas. E aí? Esse é um grande problema. Eu mesmo já fui em um bar, eles pediram meu CPF e o telefone para fazer aqueles cartões de consumação, e aí depois acabam pedindo, mandando mensagens, pedem esses dados para mandar mensagem, fazer e-mail, compartilhar isso com terceiros. E isso é proibido pela lei, né? Isso é proibido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque as pessoas, o consumidor, ele precisa dar um consentimento específico para esse tipo de situação. Então, a empresa que faz isso, ela está sujeita a multa de até 50 milhões de reais. São multas altas, não dá para esse tipo de situação assim se tornar corriqueira. O que acontece é que a NPD ela foi instituída há pouco tempo e ela não tem recursos humanos suficientes para fiscalizar esse tipo de coisa. E aqui eu deixo até a minha sugestão que a NPD, como ela está em Brasília e ela não é que nem, por exemplo, a Anatel, que tem sede em todos os... tem agências em todos os territórios aqui todos os estados do território nacional, existe uma situação que a NPD não tem como fiscalizar todas as empresas. E um caminho que poderia ser adotado é a NPD fazer convênios com os PROCONs, para que os PROCONs também passem a fiscalizar o uso indevido de tratamento e utilização indevida de dados pessoais. Agora, uma outra questão que a gente tem que colocar aqui, que é falando do aplicativo WhatsApp, a gente hoje é muito dependente dessas tecnologias. Está todo mundo na tecnologia. E tem coisas, se você não completar, não dá prosseguimento, você não consegue comprar. E assim, se você não utiliza hoje as tecnologias, né, as redes sociais, você acaba até não sabendo das coisas, porque hoje o mundo é um mundo virtual até mais do que o mundo real. E você precisa estar aí conectado à internet, conectado a essas redes para saber o que efetivamente acontece. Agora, o que tem também, que a gente tem que parar para pensar, a gente acaba clicando nos termos de uso e de consentimento dessas plataformas e a gente não sabe, não faz nem ideia dos dados que eles coletam. E eu vou te dar um exemplo, Nani. Por exemplo, o WhatsApp, quando você utiliza, ou o Facebook, o Instagram, ele sabe o nome da sua operadora, ele sabe aonde você está, ele sabe o número do Wi-Fi da sua casa, ele sabe diversos dados. Eles têm uma gama de dados muito grande. Sabem informações bancárias, sabem quem são os nossos amigos, sabem os locais frequentes que a gente utiliza. Então, as redes sociais, então isso é complicado, essas plataformas... Né? Então, isso é muito complicado, né? Isso é extremamente perigoso. E a gente tem que ter essa consciência, porque a gente acaba não lendo o que eles colocam lá, e inclusive a LGPD impõe esse tipo de situação, e por isso que eles estão sendo processados, porque esses termos de uso, esses contratos, que são contratos de adesão, né? Porque você acaba aderindo a esse tipo de situação, e ou você aceita os termos de uso que eles impõem, ou você não pode usar a plataforma, mas numa outra perspectiva, você também pode ficar, digamos assim, alienado, sem poder interagir com as pessoas. Esse tipo de situação, ela é muito grave, porque a gente não faz a menor ideia desses dados que são coletados, e esses dados, para você ter uma ideia, essas empresas, elas criaram um novo petróleo, porque hoje é mais lucrativo. O valor de mercado dessas empresas é muito mais alto do que empresas mesmo que têm petróleo. Por quê? O que eles fazem? Eles coletam um monte de dados que a gente não sabe, uma gama imensa, compartilham com seus parceiros comerciais, compartilham com empresas do mesmo grupo, para quê? Para vender aquelas publicidades patrocinadas. Por isso que quando a gente acessa um Instagram da vida, um Facebook, a gente fica lá no feed, fica vendo o que está passando, e aí vem publicidade, por exemplo, de viagem, de pacote de turismo, publicidade para vender, para comprar
determinados tipos de produtos, promoções. E isso daí eles fazem porque eles pegam os nossos dados, tratam eles, fazem essa mineração desses dados e vendem publicidade para empresas específicas. E essas empresas já sabem quais que são as propensões. Se cada consumidor tem um tipo de gosto, tem um tipo de produto que ele adquire mais. Então, as empresas hoje não vão perder mais tempo anunciando para uma coletividade sem saber se o anúncio está sendo direcionado de maneira correta ou não. Na rede social, como eles coletam vários dados, como, por exemplo, os cookies, que é um perfil de navegação, a empresa já sabe se eu vou ter mais predileção para comprar um pacote de viagem, se eu vou ter mais predileção para comprar um computador, um telefone celular. Eles já sabem os nossos gostos. E isso é muito complicado, isso precisa ser conscientizado, porque às vezes a gente tem essa gama de dados que a gente está compartilhando de maneira gratuita, né? Porque a gente usa as plataformas de maneira gratuita, eles não cobram nada, mas eles estão ganhando muito dinheiro muito mais do que a gente pensa, às nossas custas. Muito mais do que a gente pensa, né, doutor? Muito mais do que a gente pensa. pensa. E como faz para proteger, então, doutor? Qual é a dica que você dá para a gente se proteger? Então, por exemplo, já verificaram a minha conta aí, gente? Vocês estão assistindo aí? Por favor, mande presentes, doações, né? Já perceberam que não precisa me mandar nada, que eu não vou comprar nada porque a conta não está boa. O salário está assim, doutor. Então, se já levantaram minha vida, já estão tranquilo. Mas para as pessoas, por exemplo, que precisam também, todo mundo, né? Brincadeiras à parte, para ficar mais leve o tema, mas para as pessoas que querem a privacidade, o que pode fazer? Qual é a dica de milhões? Olha, geralmente, quando você usar internet, os navegadores, opte por aquela opção de navegação privada, que é uma navegação que o navegador ele vai estar numa tela escura e isso você vai ter certeza que os seus cookies, que seus dados pessoais, eles não vão ser compartilhados com essas empresas. Mas isso é para se você entrar em algum site. Agora, se você entrar nas plataformas, aí não tem como. Então, eles vão coletar mesmo e você não vai dar esse consentimento. Você consentiu ali no momento que você se cadastrou na plataforma. Então, e é isso que é uma questão que está sendo discutida na justiça, porque eles têm que informar de maneira clara e adequada aos consumidores aquilo que eles têm coletado, né? Uma outra questão que tem que tomar cuidado é jamais compartilhar com terceiros número de celular, CPF. Hoje, por exemplo, quando eu falo de número de celular, tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas atrelam a chave Pix ao número de celular. E isso pode ser perigoso no seguinte sentido. Uma pessoa hoje pode saber em qual banco eu tenho conta, ou se eu tenho uma chave Pix vinculada ao CPF. Faz uma pesquisa que a gente chama de engenharia social reversa, né? Hoje em dia, você pega o celular de alguém e consegue ver se ela tem conta em algum banco com a chave Pix, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E, assim, tomar cuidado nos exemplos de dia a dia, se forem bares, restaurantes, questionar por que eles querem o dado, falar que você está dando o dado para entrar ali, mas só que você não autoriza que fique mandando e-mail e que esses dados sejam compartilhados com terceiro. Mas o problema também, né, doutor? Vamos falar, tá num barzinho, você vai falar isso, vai dar no mesmo, se você deu os dados, acabou. Na verdade, todo mundo, o CPF de todo mundo está levantado. Em algum momento você aceitou algum cookie, alguma coisa, e os nossos dados estão lá. Então, é responsabilidade agora do governo, dos nossos governantes agora, infringir uma lei que faça cumprir, né? Porque todo mundo, quando se sentir lesado em alguma situação, que responda por todos, né? Porque se tem essa proteção de dados... Uma dica importante, Nani, é que é o seguinte, se uma vez você tem uma relação comercial, prestação de serviço ou compra de produto com algum estabelecimento, você deu o seu CPF, mas você não autorizou e seu telefone não autorizou que fiquem mandando mailing, você tem que denunciar isso à NPD, porque existe uma violação à lei. E essas empresas, elas podem responder com multa em relação a isso. E aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas se por exemplo, vão para a cadeia ou não. Estão preocupadas no bolso, né? Porque hoje a pessoa pega um carro, ela não está preocupada se ela vai sair, beber,
ficar embriagada, dirigir um carro e matar alguém. Ela está preocupada com os pontos na CNH, com a multa, né? Isso é uma realidade aqui no Brasil. Então, a partir do momento que as empresas se conscientizarem que as multas são pesadas e que existem vários desdobramentos disso, e os consumidores começarem a pegar firme nessas questões, e também o Estado está aparelhado para fiscalizar esse tipo de situação, eu tenho certeza que a gente vai ter aí uma situação muito melhor comparado até com a União Europeia. As empresas, essas big techs, morrem de medo da União Europeia, porque lá a fiscalização é firme, as multas são altas e no fundo dói no bolso. E aí as empresas pensam 10 vezes antes de fazer as coisas. Doutor, muito obrigada, viu? Ficaria horas batendo aqui papo, né, para a gente esclarecer mais dúvidas. Te convido para voltar novamente para a gente continuar esse assunto. Tem alguma rede social que você possa deixar? É o Ricardo Vieira, _ADV, tem várias dicas lá no meu Instagram sobre essas questões relacionadas a direito digital, como evitar golpes, enfim. Tem várias questões aí, é um Instagram voltado para direito e tecnologia. Obrigada. E fico à disposição de vocês quando necessário. Obrigada, viu, doutor? Não peguei seus dados, tá? Tá bom? Não tem problema, não tem problema. Obrigada, doutor. Boa tarde. Obrigado, tá? um abraço. Outro. Tchau, querido. Obrigada. Vamos falar de farinha, gente? Eu gosto de programas porque a gente muda os assuntos assim, amiga. A gente vem de um assunto... É bem dinâmico. É bem dinâmico. Tá, tudo bem? Bem-vinda. Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem. Maravilhosa. Olha aqui, gente, presta atenção. 964-450532. Vamos aprender agora, olha aqui, as farinhas, né? Os benefícios... Vamos falar só dos benefícios e dos malefícios de algumas também. É você, maravilhosa. Vamos falar um pouco de malefícios e benefícios. Benefícios também, né? Vamos variar. Por favor, diga pra gente, você é nutricionista, Rita de Cássia Novaes, ela é nutricionista e vai falar, gente, dos benefícios e alguns malefícios de algumas farinhas também. Bom, aqui nós temos vários tipos de farinhas. O mais usado hoje é a farinha de trigo. Algumas pessoas têm problemas inflamatórios, não conseguem se dar bem com trigo, mas eu digo que na vida tudo tem que ter moderação. E a gente tem que entender que tem pessoas que têm um único alimento, como o trigo. Então, se ela não comer pão, ela não tem outro alimento. Então, nós temos pessoas aí diversificadas de população, né? Então, nós temos aqui, vou começar pela tapioca. Então, vamos trocar. A tapioca, ela não vai ter glúten. Nós temos que tomar cuidado com o consumo, porque ela tem uma absorção muito rápida. Então, seria indicado você fazer o uso dela com uma fibra, né? Então, nós podemos colocar um psyllium, uma biomassa de banana verde. É uma opção para você estar consumindo no lugar do pão. A outra... Eu vou ter que dar uma olhada aqui, senão não consigo ver qual que é. Essa daqui é a farinha de mandioca. O pessoal tem o hábito de usar, complementando a preparação, fazendo uma farofa, por exemplo, né? E aí, você pode consumir ela, só que aí seria interessante, quem gosta da farinha na alimentação, diminuir a quantidade de arroz, porque senão ela está consumindo 2 vezes o mesmo carboidrato. Certo, muito obrigada pela dica. Porque senão o pessoal consome a mesma quantidade. Minas Gerais não pode viver sem uma farinha, não, gente. Consome a mesma quantidade e aí vai colocando a farinha e depois fala, eu estou gordinha, eu preciso perder barriga, né? A próxima farinha é a farinha aqui, vai mostrar ali, a gente olha no monitor. berinjela. Os meninos mostram. Ah lá, A farinha de berinjela, ela é excelente para quem tem colesterol. Não conhecia Então, essa, não. ela vai ajudar na redução do colesterol, vai ajudar na redução da glicemia. E como a berinjela ela tem aqueles pigmentos arroxeados por detrás dela, né, na sua casca, esses pigmentos também têm ação antioxidante. Então, se a pessoa tem dificuldade, principalmente de consumir alguns tipos de alimentos, seria interessante, porque ela não tem gosto. Então, de repente, você pode fazer um pão, diminuir a quantidade do trigo, usar a farinha de berinjela, ou até mesmo misturar na alimentação. Vai fazer uma farofa, coloca uma parte também. Então, para consumir pura, as pessoas não têm esse hábito, mas consumir misturado consegue sim. Tá? Certo, adorei, não conhecia não. Ela é bem interessante ser utilizada. Vamos lá, imagem na tela para a gente ver. A próxima é a chia. A chia é bem interessante porque ela tem uma concentração bem bacana de ômega 3. Então, principalmente para aquela pessoa, né, que ela é vegana, vegetariana, então vale a pena introduzir. E essa chia, uma dica que eu dou, é interessante a gente sempre comprar a semente e bater ela.
para você utilizar. Porque quando você compra a farinha da forma que está aqui, se você deixar muito tempo em exposição, ela vai perder os antioxidantes que está nela. Então, de repente, você colocar em cima do prato de comida, ela vai aumentar a quantidade de ômega 3. O ômega 3 é interessante, mas nem todo mundo tem o poder aquisitivo de estar comprando. E como ela tem essa gordurinha do bem, ela vai ser bem favorável à questão da articulação. Então, é uma fibra que, além de dar essa sensação de saciedade, ela também vai ajudar no funcionamento do intestino. Maravilha, tá? chia. A próxima. A próxima, imagem na tela. Vamos ver. Farinha de 3, 2, 1. Hein? Farinha de trigo. Farinha de trigo eu falei que é muito utilizado. Nós tivemos na década de 50, 60 uma mutação genética. Então, esse produto hoje ele não tem a mesma concentração de proteína, nem de vitaminas e minerais. Então, praticamente é um alimento que só tem carboidrato. Mas é muito utilizado hoje. Então, eu digo, se hoje é tu que tem, vamos misturar uma parte desse com uma farinha de chia ou então com uma farinha de berinjela. Vamos colocar outras farinhas juntos para diminuir a quantidade de carboidrato, principalmente quem tem diabetes, e também favorecer que ela tenha um aporte nutricional, porque aqui praticamente é só o carboidrato, não tenho nenhum nutriente junto. Nas suas redes você coloca receitas assim? Às vezes eu coloco algumas receitas. É bom colocar umas receitas, né? Porque... Vamos ver a próxima. Farinha de arroz. Arroz, porque eu estou mais rápida que os meninos aqui. Vamos lá. A farinha de arroz é bem interessante ser utilizada para quem vai fazer alguma preparação. Arroz é para o Santos, quando está em forma, não é? Farinha de arroz pode ser preparado pão, bolos também. É bem utilizado para pessoas que têm sensibilidade ao glúten ou então são pessoas celíacas. Ela... Em termos de valor calórico, ela vai ser similar à farinha de trigo, mas é bem interessante você trabalhar com uma outra fibra junto, por exemplo, uma farinha de amêndoa, porque você vai ter uma gordura do bem junto, para que você não tenha também uma quantidade de glicemia que caia rápido na corrente sanguínea. Essa farinha de arroz, isso, ela é rápida como o de farinha de trigo convencional. A farinha de arroz, quando você utiliza para bolo e pão, ela fica muito similar, você acaba não percebendo. Eu faço bastante receita com a farinha de arroz. Vamos colocar. Muita farinha, gente, não conhecia, não. Muita farinha. E agora? Essa aí é de... Integral, né? Integral. A farinha integral, ela vai ter uma quantidade maior de fibras, vitaminas e minerais. Mas se compararmos as duas, ela vai ter o mesmo valor calórico. Então, em termos de valor calórico, a gente não vai ter diferença. Claro que essa daqui, como ela tem uma quantidade maior de fibras, ela vai jogar na corrente sanguínea essa concentração de açúcar mais devagar. Então, o pico de glicemia dela é menor. Tá? Então, para uma pessoa que ela está fazendo uma reeducação alimentar ou que ela vai querer ter uma sensação de saciedade, quando você utiliza a farinha de trigo integral, você tem um poder de saciedade maior, diferente quando você usa uma farinha refinada branca, que ela só tem o carboidrato ali simples. É uma substituição... equivalente. Boa, né? Às vezes a pessoa vai fazer, ela não gosta de coisas mais naturebas, de repente ela faz meio a meio, também fica muito interessante Beleza, né? E já ajuda, né? Ajuda pelo menos 50% já, né? A pessoa às vezes não consegue largar do pão, ela quer fazer uma reeducação alimentar, então vale a pena colocar esse tipo de farinha para dar o aporte de fibras, né? Mesmo porque tem pessoas que não conseguem, né? Só que vai acostumar, acostuma sim. Vai devagar, porque também se eu mudo totalmente o plano alimentar dessa pessoa e coloco muitas fibras, ela não come água, eu falo que o intestino dela vai travar, vai piorar. Então, precisa aumentar o aporte de fibras, mas também ingerir água. Água. Né? Faz parte. Milho. Farinha de milho é muito utilizado principalmente para fazer cuscuz, alguns tipos de preparação. Algumas pessoas gostam de colocar principalmente no café da manhã. Vale a pena quem tem sensibilidade ao trigo, porque o milho ele não tem o glúten, né? Então é uma sugestão, tanto no café da manhã como acompanhamento do almoço ou lanche da tarde, aí vai depender do que a pessoa tem em mente. Ela tem bastante vitamina A. É uma vitamina bem importante para o funcionamento do nosso corpo, que vale a pena investir. Então, eu digo que a diversidade é bem importante, variar o que você vai estar consumindo todos os dias. O problema é que a gente coloca junto, né? Um baconzinho aqui, um torresminho ali, uma azeitona, né? A gente vai agregando aí. Ou até mesmo a pessoa às vezes come o arroz, mais a farofa, faz um cuscuz. Uma farofazinha e depois desse aí faz um pirãozinho. Assim acaba sendo vários alimentos que só tem fonte de carboidrato. Né? A gente gosta dessas comidas, né? Gosta. Porque também
É o hábito do Brasil, É o costume, né? O cuscuz, o pirão, até mesmo a farinha que algumas pessoas colocam em cima da alimentação, é muito cultural. Então, você tem que respeitar a cultura de cada região. Eu respeito minha Minas Gerais, gente. Eu como farofa mesmo. Tô com a doutora Poliana, ele que vai cuidar de mim. Ela falou, Nani, pode deixar. Você vai fazer 56? Pode deixar que eu vou deixar você com um corpinho de 36. O que você riu? Bonito, né? Ah, muito obrigada. Não entendi o riso, não. Engraçadinho. Vou te mandar também. Você também já fez quanto? 50, né? 54, bem. Também tá com um corpinho de 58 também. Adorei. Tem uma pergunta para você. Deixamos a última farinha. Boa tarde, Nani. Faço jejum intermitente de 12 horas. Devo comer no término do jejum? Tapioca é sempre melhor? Obrigada. A tapioca é uma opção, sim, mas ela pode colocar nessa tapioca uma fibra, por exemplo, um psyllium, uma biomassa de banana verde ou até mesmo a farinha de berinjela. E aí nessa tapioca ou na crepioca, ela pode pôr também um abacate, um frango, um atum, é uma opção, porque se ela começar somente com a tapioca, ela só vai ter carboidrato. Agora, tudo isso vai depender da quantidade de peso que ela precisa perder. Se é pouco, ok. Se é uma quantidade maior, a gente tem que ser um pouco mais restritiva. Então, a gente diminui a quantidade ali dessa tapioca e coloca, por exemplo, uma castanha, uma semente junto de acompanhamento para dar uma saciedade. Gente, ela está falando uma castanha, 2 castanhas, né? A castanha pode comer... Porque comer... o povo tem mania de comer um monte. Então, a castanha você pode comer mais ou menos 30 gramas, que dá aproximadamente 2 colheres de sopa. Então, não é isso que vai engordar, não é o pão que vai engordar, não é o bolo. A quantidade. É a moderação. Então, tudo na vida a gente pode comer, se você não tiver nenhum problema de saúde, mas com moderação. O excesso faz mal. Tá certo. E a última farinha qual é? E a última farinha, eu esqueci, é de coco, né? É a de coco. Farinha de coco. A farinha de coco, ela é bem bacana, que você consegue fazer receitas, diferente da farinha de arroz e da farinha de trigo, ela não tem a mesma concentração de carboidrato. Então, vamos assim dizer, ela tem uma gordura bem bacana, que a gente fala que é triglicerídeos de cadeia média. Ela é bem interessante para o funcionamento do intestino, então ela vai auxiliar que esse intestino tenha flora intestinal do bem. E essa flora intestinal do bem vai ajudar na redução de peso e patologias também, inclusive diminuindo a ansiedade. Pacientes com ansiedade, com depressão, eu gosto muito de indicar a farinha de coco. E essa farinha de coco, de repente, se a pessoa ela não gosta para fazer preparação... O que a gente faz com farinha de coco, hein? Pode fazer, por exemplo, uma vitamina. Pega uma banana, congela ela. Você bate com a farinha de coco e com água e ela parece um smoothie. Ela fica bacana, uma preparação fácil, não é cara, que você pode estar consumindo. Se você for fazer um bolo, só tem que tomar cuidado porque a farinha de coco ela dá sabor. Então, o bolo vai ficar com gosto de coco, né? Então, se você vai fazer um bolo de chocolate, vai mudar o sabor. Mas se você vai fazer um bolo de coco, não vejo problema você diminuir a farinha convencional e colocar uma porcentagem dela. E quantidades? Por exemplo, a gente está falando muito numa tapioca, uma crepioca, um bolo... Então, se você vai usar uma farinha de berinjela, uma farinha de chia, que eu acho bem interessante, ou até mesmo farinha de coco, uma colher de sopa, 2 por dia, que você pode pôr na fruta, você pode pôr em cima da refeição, usar em algum tipo de preparação. Por quê? Porque hoje a alimentação que nós temos não supre a necessidade de fibras. A Anvisa determina que você tenha pelo menos 25 gramas de fibras por dia. 25 gramas é muita fibra, muito alimento, muito vegetal. E principalmente na época do frio, as pessoas têm dificuldade de comer verdura crua. Então, vale a pena investir com as fibras, com as farinhas, porque você consegue dar uma sensação de saciedade, você tem um aporte nutricional que cada uma delas vão ter e você consegue ajudar a pessoa que quer perder peso ou mesmo aumentar a saciedade, pessoas que têm dificuldade de ir no banheiro. E nós temos o problema de muitos pacientes hoje têm pólipos, colite, diverticulite, inflamação intestinal por causa da alimentação muito refinada também, né? É complicado, né? Hoje em dia tá difícil. Tá difícil. Rede social, como nós encontramos você? É nutricionista, _ Rita Novaes. Tá ali, gente. Ó, vamos seguir essa maravilhosa. Vou marcar lá, vou aprender todas as dicas com essas farinhas. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom ter você aqui sempre, Muito obrigada. Viu? Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só. Não saiam daí que eu vou voltar com a doutora Poliana, tá? Tudo isso? Daqui um minutinho só. Não saiam daí, a gente volta já.